Olá pessoal, para realizar qualquer pesquisa acadêmica, o primeiro passo é a gente conhecer o que já temos de pesquisas, né, nesta área. Tá? Então, uma vez definido o nosso tema, nós devemos procurar por essas pesquisas. E para procurar por essas pesquisas, a gente precisa definir alguns termos. Então, neste vídeo é isso que nós vamos verificar. Eu vou trazer um exemplo. Esse exemplo foi de uma orientanda minha de mestrado, em que ela estava trabalhando com jogos na educação infantil. Então, os próximos passos é isso que vocês vão verificar. Tá? Vejam que essa pesquisa aqui, ela trata do quê? Da construção de jogos de tabuleiro para o desenvolvimento do conhecimento matemático nas crianças da educação infantil. Então, o tema principal aqui, o que essa minha aluna do mestrado estava procurando, é o quê? Investigar os jogos, certo? Mas, mais especificamente ainda, o quê? Os jogos de tabuleiro. Porque a gente tem uma infinidade de jogos, né? Eu tenho os jogos de tabuleiro, eu tenho jogos que são, podemos pensar ali, esportivos, né? Mais esportivos, que são os jogos realizados em quadras, poliesportivas e assim por diante. Tá? Mas o que ela está procurando aqui são os jogos de tabuleiro. Para quê? Jogos que proporcionem o conhecimento matemático. Tá? Mas não é em qualquer faixa etária que ela está procurando isso. Como ela é da área de educação, então ela definiu a faixa etária que ela queria, que é a educação infantil. Então ela quer verificar como os jogos de tabuleiro proporcionam conhecimento matemático na educação infantil. Mas mais do que isso, esses jogos, né, eles podem ser o quê? Podem ser jogos trazidos pelos professores, né, em que os professores construíram, podem ser jogos já comerciais, mas não. O que ela quer aqui é verificar como a construção de jogos, então eu tenho mais uma palavra aqui, como a construção de jogos de tabuleiro vão contribuir no conhecimento matemático das crianças da educação infantil. Então vejam, essas são as palavras que nós vamos ter que utilizar elas nas buscas, tá? Então quais são elas? Jogos, tá? E é lógico, quando eu utilizo jogos, podem vir vários tipos de jogos, mas eu posso começar uma busca utilizando apenas a palavra jogos, para ver o que acontece. Tá? E ir, então, para um refinamento dessa minha busca, utilizando jogos de tabuleiro, que é algo mais específico. Tá? Posso acrescentar nessa minha busca a palavra matemática, porque eu posso ter jogos para diversas disciplinas, né? Mas eu quero especificamente para matemática. E mais ainda, eu quero, então, pesquisas que envolvam a educação infantil. Tá? Então, se a gente utilizar todas as palavras que estão aqui em tela, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um refinamento na nossa busca. Tá? Eu vou utilizar a palavra jogos ou jogos de tabuleiro, vou utilizar a palavra matemática e vou utilizar a palavra educação infantil, porque aí eu vou estar bem dentro da minha pesquisa. Tá? Bom, lembram que tinha mais uma palavra, que era o quê? A palavra construção. Essa palavra a gente pode também estar utilizando ela durante a busca, ou pode ser uma palavra que eu vou analisar ao ler as minhas pesquisas que retornaram por essas bases de dados, tá? Então eu utilizo as três palavras anteriores, jogos, matemática e educação infantil, vão vir várias pesquisas. E dentro dessas pesquisas eu posso verificar o quê? Quais delas são realizadas construções pelas crianças, certo? Então, os próximos vídeos são vídeos que mostram como fazer a busca em algumas bases de dados utilizando esses termos aqui.